bom pra mim, yeah. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei tu és bom pra mim, yeah. Com meu coração, eu proclamarei que tu és bom, tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, tu és bom. Com meu coração, eu proclamarei que tu és bom, tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, tu és bom. Em alta voz direi, a todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei. Sim, eu gritarei que tu és bom pra mim, yeah. Tu és bom, Senhor. Todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar. A família unida em uma só voz, a Deus vamos adorar. Todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar. A família unida em uma só voz, a Deus vamos adorar. Se dois ou três se unem em louvor, o Senhor sempre virá. E nós viemos hoje aqui, Senhor, porque queremos te louvar. Todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar. A família unida em uma só voz, a Deus vamos adorar. Todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar. A família unida em uma só voz, a Deus vamos adorar. Viemos te encontrar neste lugar.
crianças do IBCL Kids, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar com a aventura de Paulo, com a segunda viagem missionária de Paulo. Mas sabe, crianças, hoje eu vou fazer vocês refletirem em algo muito importante. Vocês sabem o que eu tenho aqui nessa mochila? Livros, muitos livros. Olha, livros, bíblias. Temos bíblias de várias linguagens, de várias referências. Até Bíblia da criancinha, que ainda está aprendendo só visualizar as imagens. Mas por que a tia está mostrando essa quantidade de livros para vocês? Sabe, crianças, a palavra de Deus, ela é uma história. Então, nós temos que estudar a história de Deus. E Paulo, ele era um homem muito inteligente. Ele aprendia muito da palavra de Deus, porque ele lia, porque ele se interessava em aprender a palavra de Deus. E Deus quer que nós conheçamos a palavra dele detalhadamente, profundamente. Então, vocês que já são do Kids 3, Kids 2, que já sabem ler, tem que pegar a palavra de Deus nas outras linguagens, procurar pesquisar na internet, para que você possa aprender bastante a palavra de Deus. E no decorrer da história, você vai ver por que é tão importante que você conheça a palavra de Deus. E a nossa lição de hoje, crianças, ela fala que nada pode atrapalhar o plano de Deus. E aí, então, nós vamos continuar a viagem de Paulo. E aí, crianças, Paulo e Silas, eles foram presos, jogados numa prisão, porque eles estavam pregando a palavra de Deus. E as pessoas não queriam saber da palavra de Deus. Diziam que o que eles estavam pregando era mentira, era blasfêmia. E aí pegaram eles, crianças, e colocaram eles em uma prisão. Prenderam eles em um tronco para que eles não fugissem. E aí, crianças, eles mesmo presos, eles não choraram, eles não se lamentaram. Sabe o que eles fizeram? Eles louvaram a Deus. Cantarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom. E era isso que eles faziam, eles cantavam, eles louvavam, eles oravam. Naquele momento de dificuldade, eles estavam orando a Deus, pedindo, confiando em Deus. E aí, crianças, quando deu meia-noite, aconteceu um tremor, um terremoto, e todas as portas das cadeias, das celas, se abriram, e as correntes que estavam neles caíram ao chão. E aí, crianças, o carcereiro ficou desesperado. Não é possível, eles vão fugir. Mas ninguém naquele momento fugiu. Paulo e Silas estavam muito machucados. E aí, o que o carcereiro fez? Ele chegou diante de Paulo e de Silas e perguntou: esse é o Deus que vocês servem? O que eu tenho que fazer para conhecer esse Deus? O que eu posso fazer para ser salvo? E aí, crianças, Paulo e Silas, porque eles tinham conhecimento, eles conviveram com Jesus e viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, eles pregaram a palavra de Deus para aquele carcereiro e falaram a palavra de salvação, e ele creu, ele acreditou. E aí, crianças, ele aceitou Jesus na vida dele, e a vida dele mudou totalmente, crianças. Mas no dia seguinte, o carcereiro levou novamente Paulo e Silas para a prisão. E aí, as autoridades descobriram que eles eram romanos e disseram: não, mande o carcereiro soltar eles, porque eles são romanos, nós não podemos prender eles. E aí, as autoridades foram até Paulo e Silas e pediram desculpas, porque eles tinham prendido eles e os libertaram. E aí, crianças, Paulo e Silas foram até uma cidade chamada Bereia, onde lá as pessoas gostavam muito de estudar, e tudo que Paulo falava a respeito de Jesus Cristo, eles iam verificar. Naquela época não tinha internet, não tinha Google para eles pesquisarem, mas eles pegavam a palavra de Deus e iam estudar para ver tudo aquilo que Paulo e Silas falavam, se era verdade. E aí eles descobriram muitas pessoas que moravam naquela cidade, muitos judeus de Bereia se converteram porque acreditaram nas coisas que Paulo estava falando, mas muitos não quiseram ouvir. Deus quer, crianças,
que nós conheçamos a palavra dele detalhadamente, profundamente, para que assim nós possamos falar para as outras pessoas, conhecer esse maravilhoso Deus que nós conhecemos. Assim como ele transformou as nossas vidas, ele pode transformar a vida das outras pessoas que ainda não conhecem ele, aquelas pessoas que estão sem esperança, que não conhecem Cristo. Então, por isso que é importante que nós abramos a Bíblia e conhecemos profundamente a palavra de Deus. E aí, depois que Paulo pregou, falou muitas coisas sobre Jesus em Bereia, Paulo começou a ser ameaçado. E os outros discípulos viram que Paulo estava sendo ameaçado e o levaram para Atenas, uma cidade mais importante da Grécia. E essa cidade, crianças, ela era cheia de ídolos. Mais de 30 mil ídolos, crianças. Eles adoravam outros deuses. Nossa, criança, ídolo. Você sabe o que é um ídolo? Qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer atividade que se torne mais importante que o nosso Deus é ídolo. Então, Paulo viu a necessidade que aquele povo tinha de conhecer o verdadeiro Deus. E hoje, crianças, não é diferente. Nós sabemos que qualquer coisa que nós deixamos de fazer para Deus, para fazer isso, jogar muito videogame, ver muita televisão, ver muita série, se isso está tomando o nosso tempo de ficar com Deus, isso se torna um ídolo na nossa vida. Então nós temos que tomar muito cuidado. E aí, crianças, Paulo começou a pregar em Atenas para aquelas pessoas. E muitas pessoas diziam: para, Paulo, não fica falando isso. Zombavam dele, machucavam ele, brigavam com ele para ele parar de falar aquilo, porque elas não queriam ouvir a verdade. Elas estavam cegas, elas não queriam ouvir. E Paulo começou a perceber que eles tinham um Deus que eles chamavam de Deus desconhecido. E aí levaram Paulo preso. E Paulo aproveitou para falar que aquele Deus que eles adoravam, aquele Deus desconhecido, era o único e verdadeiro Deus, e era aquele que Paulo estava pregando. Aquele Deus que criou todas as coisas que nós vimos lá na criação, que Deus criou tudo que existe. Deus criou o céu, a terra, todas as coisas que existem. Deus não está longe, e Ele faz questão de conhecer cada um de nós. E aí Paulo começou a dizer que Deus queria conhecer cada um deles. Deus é a razão da nossa existência. Paulo falou isso também. E ele quer que todas as pessoas, todo mundo, se arrependa dos seus pecados. E que Jesus Cristo, somente Jesus Cristo, é o único caminho, a verdade e a vida para que nós possamos chegar até Deus. E aí Paulo começou a falar a verdade. E as pessoas começaram a ficar agitadas também, já querendo bater em Paulo, querendo prender Paulo. Algumas pessoas creram no que Paulo falou, mas outras não creram. E aí, crianças, Paulo foi para Corinto. E lá em Corinto, Paulo conheceu Priscila e Áquila. Era um casal que Deus colocou na vida de Paulo para ajudar ele, para dar suporte para ele. Sabia, crianças? Deus usa as pessoas para nos encorajar. Às vezes nós nos encontramos em situações tão difíceis, tão tristes, mas Deus também usa pessoas para nos ajudar. E isso que Deus fez com Paulo. Colocou Áquila e Priscila diante de Paulo para que ele encorajassem Paulo, para que eles dissessem: Paulo, tenha fé, não desanime, venha cá, fique na nossa casa, coma à vontade, descanse à vontade. E Deus faz isso conosco. Mas, crianças, um dia o próprio Deus apareceu para Paulo e disse para ele não desistir, porque nada pode impedir os planos de Deus. Se Deus tem um plano na sua vida, esse plano vai se cumprir. Independente de qualquer coisa, esse plano vai se cumprir. Nunca esqueça disso, crianças. E essa é a nossa historinha de hoje. Semana que vem tem mais. Tchau! Seu dia está tão lindo, eu vou adorar a Deus. Olá, crianças do IBCL Kids! Aqui quem fala é a tia Bianca e esse é o nosso momento do versículo.
E para começar, já corre lá rapidinho, pega a sua Bíblia, chama o papai e a mamãe e volta aqui pro vídeo, tá bom? O versículo de hoje está em Romanos 1,16, que diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. A lição do versículo dessa semana nos diz assim: que Deus quer que nós conheçamos a Ele profundamente. E como a gente pode fazer isso, tia? Meditando, orando, louvando diariamente, sem cessar. E com isso, Ele tira nossa vergonha, nossa tristeza e nos dá ânimo para falar dele para as outras pessoas. E é isso, crianças. Esse foi o versículo dessa semana. Espero que tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Neide e este é o nosso Momento Atividade. Bom, e aí, vocês gostaram da nossa história de hoje? Nela, nós aprendemos que nada pode atrapalhar os planos de Deus e que Deus ele quer que nós o conheçamos profundamente. Bom, nós temos ali uma parte da história em que Silas e Paulo, mesmo presos, eles continuaram a levar a palavra de Deus. Inclusive foi naquele momento ali em que o carcereiro ele pôde conhecer a palavra de Deus, né? Bom, sobre a nossa atividade da semana, nós vamos precisar de cola, da Bíblia, de uma tesoura. Isso aqui, crianças, que estará junto com a meditação de vocês, tá? Bom, nela nós temos algumas instruções, tá? Primeiro, nós vamos ter que decorar o versículo de Romanos 1,16, tá? E vamos ter que recortar isso aqui, claro. Chamar alguns coleguinhas para participar da nossa atividade, tá? Vamos começar a recortar? Bom, crianças, eu já recortei, tá? E ficou assim, ó. Ele vai formar um dado. Tá? Ficou desse jeito, eu inclusive já dei as dobrinhas, tá? E agora eu vou colar, tá? Bom, crianças, já colei meu dado, tá? E ele ficou dessa forma, tá? Bem legal, né? Bom, esse dado, ele tem algumas instruções e por isso que a gente vai precisar da Bíblia, tá? Porque esse dado, ele tem algumas das instruções, por exemplo, mostre como achar o versículo da Bíblia. Aí vocês vão mostrar, por isso que é preferível que vocês chamem para participar dessa atividade os coleguinhas de vocês que ainda não conhecem a palavra de Deus, tá? Que é para que dessa forma vocês possam estar praticando o ID, né? Apresentando o plano de salvação através da brincadeira para os coleguinhas de vocês, tá? Tem também aqui, mostre como fazer uma coisa dita no versículo. É uma das instruções também do dado, tá? Qual é o versículo, crianças? Romanos 1,16, que fala que nós não devemos nos envergonhar da palavra de Deus, do Evangelho, né? Então, como é que eu posso demonstrar, fazer uma coisa que dita no versículo? Falando da palavra de Deus, falando do plano da salvação, né? Já que o versículo fala, não me envergonhe do Evangelho, então como é que eu vou demonstrar isso? Justamente falando do plano de salvação, né? Falando de Jesus, do amor dele, né? Então, crianças, espero que vocês curtam, que gostem, tá? E que pratiquem mesmo, tá? Fiquem com Deus, tchau, até a próxima!